Perfeito. Então vamos começar. Eu vou apresentar para vocês o pé na jaca. Como a gente já conversou um pouco antes, eu já estou alinhando com vocês e vocês comecem a prestar atenção no que pode acolher vocês nesse momento. Eu diria para vocês que muitos momentos que eu vou falar aqui podem também se manifestar ao contrário, se vocês sentirem, me comuniquem logo depois dessa nossa apresentação que eu vou fazer para vocês. Vamos lá. Bom, já que o desafio é o seca-barriga, eu pensei em falar sobre fome emocional e fome física. Então, para isso acontecer, a fome emocional e a fome física acontecerem, eu precisei estar nesse momento da minha vida, aonde eu me sentia acima do peso, estava acima do peso e não conseguia nem aproveitar os lugares onde eu estava. Então, por esse motivo, eu decidi tomar cuidado, alguns cuidados maiores com a minha vida. Eu sempre fui esportista, sempre achei que o esporte e a atividade física eram os melhores aliados para o emagrecimento, para a saúde. E hoje eu percebo que existem muitos outros aliados, tá? Então, esse sou eu e esse também sou eu. Eu sou o meu primeiro cliente. Eu sou a pessoa que se cuida primeiro para depois levar carinho, amor, afeto e treinamento para as outras pessoas, tá? Como que eu saí daquele momento? Eu estava com uma academia super ativa. Eu tenho mais de 20 anos ativo como gestor de academia, só que ao mesmo tempo eu não conseguia nem treinar, de tão estafado que eu estava, estresse, comportamentos de ansiedade e depressão. E aí eu tive que buscar ajuda de terapeutas e a alimentação. E por isso que eu comecei a mudar a estratégia e tanto deu certo que eu comecei a me formar na parte terapêutica, atender de uma forma diferente com o estúdio, aliviando minha ansiedade, aliviando meu estresse. Por isso que quando eu falo para vocês que atividade física é importante, a parte alimentar é importante, mas se o estresse está ali, se outras coisas estão ali tomando conta de você, não adianta você querer treinar que você não vai conseguir sair da praça. Hoje eu atendo pessoas no treinamento online e ajudo pessoas a também tomar um sentido de saúde na vida. Então, ó, é o pé na jaca mesmo que a gente vai falar. E como que é esse pé na jaca? A gente normalmente tem a tendência de sair do fast food, né, e querer ir direto para a parte mais saudável da nossa vida. E montando essa estratégia, que nunca ninguém montou, né? Vai dar tudo certo. Mas não é só isso, gente. Existe uma combinação, um equilíbrio entre alimentos multiprocessados e entre alimentos saudáveis. Hoje em dia, a gente encontra alimentos multiprocessados, na sua grande maioria, dentro dos mercados, e alimentos saudáveis também. Então, a gente consegue fazer essa combinação para se sentir totalmente bem. Mas por que que eu falo que a dieta não vai funcionar, não vai emagrecer você? Porque se você não entender que o que você precisa fazer, além de uma restrição alimentar, é você entender que a sua mente trabalha com você, você vai ficar segunda, terça, quarta, quinta e sexta numa restrição. Então, aqui nesse gráfico você pode ver que os em verde abaixo da linha são a alimentação com uma dieta hipocalórica, com uma restrição muito grande. Só que depois, sábado e domingo,
você mete o pé na jaca. E é o que a maioria das pessoas faz. Aliás, até começa antes, né? Só que o que que acontece nisso? O gasto calórico diário, que deveria ser de 2.000 calorias, nesse gráfico, ele ultrapassou nessa semana. Então, imagina isso acontecer semana após semana, sempre ultrapassando, sempre você falando: ah, eu mereço um fim de semana com, com abusando, comendo pizza, lanche, churrasco e tudo mais. Mas, na verdade, o que você está fazendo é estar desorganizando o que você levou uma semana para organizar, mas isso tem um nome. E eu vou apresentar para vocês agora. Isso é a alimentação que a gente chama de comer emocional e comer físico. Então, eu vou apresentar para vocês. E esse desenhozinho do lado aí já mostra para vocês como que é o comer físico. É justamente a fome física, ela vem do estômago, vem da parte do estômago. Uma sensação de estômago roncando, estômago vazio, né? É uma sensação física. É uma sensação que você pode perceber quando você está com fome, que você come o que tiver e não de uma forma que você vai escolher o seu alimento, especificar o seu alimento. Você vai comer o que tiver. Então, se de manhã tiver ovo mexido, você vai comer ovo mexido. Não vai ser um ovo mexido especial. É o que tiver, você vai estar com fome e vai comer. Depois você vai perceber que a fome emocional ela é um pouco diferente. Ela vem com uma urgência e uma especificidade. Então você pode perceber que a gente, se eu falar em sorvete, quando a gente está numa fome emocional, a gente vai querer buscar o sorvete, o, o sabor do sorvete, vai colocar a calda por cima, vai colocar um monte de outros ingredientes coloridos. Por quê? Porque é para trabalhar a impulsividade que a nossa emoção traz. Essa é a fome emocional. E os sintomas da fome emocional é o aumento do peso, como não acontece mesmo, porque você fala, eu mereço, eu vou comer, então aumenta o peso. Você tem o sintoma de acordar no meio da noite para comer, também, em alguns casos. O aumento da frequência das refeições, que é o quê? É o belisco, né? Aquele beliscar, que você vai sempre comendo, comendo, comendo e não para. Então, ele vai te levar a sempre querer comer mais. Sentir um alívio ao se alimentar. Então, me fala uma coisa, assim, quando você come, você fala assim, ah, legal, comi. Mas quando você sente um alívio, você fala assim: "Ah, eu comi, era o que eu queria", sabe? Era aquele meme, era o meu sonho. Esse é o sintoma da fome emocional. Ele traz isso, traz como se fosse uma coisa que nunca, jamais você comeria um alimento físico da mesma forma que você come emocionalmente. Termina uma refeição já pensando na outra, e é o que muitas vezes acontece, até mesmo porque às vezes a gente fala assim, ó, eu me alimentei bem na hora do almoço, só que eu fiz uma restrição muito grande e não ultrapassou a sua necessidade física. Aí você vai buscar o quê? Você vai buscar outros alimentos durante o dia, que são os beliscos. A sensação de culpa pós ter a refeição concluída, que é justamente quando você come e você fala assim, ai, eu estou me sentindo tão culpada agora, eu não sei o que acontece comigo, que eu sempre me alimento dessa forma. E como que isso acontece, a fome emocional, a fome fisiológica, né? Como que a gente controla isso, né? E se a gente controla isso, né? Na verdade, a gente, em vez de controlar
eu vou chamar de contato, porque você tem um pensamento, uma emoção e um comportamento. Então, isso vai passando como se fosse uma reação em cadeia. E eu vou mostrar para vocês agora. O pensamento, o sentimento, que é a emoção, e a ação, que é o comportamento, tá? O pensamento é aquele momento, você tem vários momentos dessa, desse pensamento. Você pode estar no ambiente de trabalho, e você pode estar pensando, será que eu vou receber? Será que eu não vou ser mandado embora? Tem muito trabalho aqui. Eu vou conseguir terminar a minha função de hoje? Será que ele vai me liberar mais cedo? Como que está o humor do patrão? Como que está o humor do cliente? E por aí vai. São pensamentos que até ficam combinando na nossa mente. A questão de relacionamento também. O que que o meu, a pessoa com que eu me relaciono está pensando de mim? Ou será que ele está me traindo? Ou os relacionamentos entre pais e filhos, e entre irmãos, tudo é um relacionamento. Isso também proporciona para a gente pensamentos, e tem aquele momento de ação do corpo. A mudança de vida também, se você perde o emprego, se você ganha na loteria, se você ganhar na loteria todo mundo quer, né? Mas se você está lá, feliz da vida, ganhou na loteria, está feliz da vida, aí vem o sentimento. O sentimento é o quê? De felicidade. Ou pode ser de tristeza, pode ser de raiva, de estresse, insegurança. Esses sentimentos transbordam, e a ação que o seu corpo faz, na maioria das vezes, é ela vai para a comida, ela compensa na comida. E aí pode virar em alguns momentos, pode virar uma compulsão alimentar, ou talvez uma bulimia, uma anorexia. Mas a maioria das pessoas só tem o comportamento de comer, tá? Então, assim, num geral, o comportamento afeta a sua alimentação. E isso, de qualquer modo, vira um ciclo vicioso, que você tem todas esse pensamento, sentimento e a ação de comer, e aí você tem a tristeza e a culpa. Quando acontece a culpa, volta a ter o ciclo novamente. Independente se é momentâneo, ou às vezes demora um dia, uma semana, ou às vezes um mês, e você tem novamente esse ciclo. E aí você tem que olhar para os seus gatilhos. Quais são os seus gatilhos? Eu coloquei essa imagem aqui que eu achei lindinha. Como ou melhor, você come suas emoções. Estou feliz, eu como pizza, né? Eu estou triste, eu como alguma coisa doce. Eu estou cansada, eu bebo. A bebida, só para vocês terem uma noção, é uma caloria vazia. Não tem uma outra alimentação que é tão vazia quanto a bebida. Estou ansioso, estou de TPM, e por aí vai. O fim de semana inteiro eu vou comer porque eu estou muito feliz. É o meu momento, né? E a segunda-feira, como que faz? Volta numa restrição. Então, quando a gente faz esse ciclo, a gente tem que observar os gatilhos. E aí é aquilo que acabou de passar na outra imagem. Eu mereço só um pedacinho. Então, tipo, só um pedacinho mesmo, não vai fazer diferença, né? Mas esse pedacinho vai de novo um outro pedacinho, e por aí por diante. Estou cansado, final de semana pode, mas ao mesmo tempo, busque evidências para que você fale para você mesmo: eu estou merecendo, porque eu conquistei isso, isso, isso. A conquista, que eu quero dizer, não significa que você precisa ultrapassar o seu limite na alimentação, ou mesmo fazer movimentos que você não se sente segura com você. Ao mesmo tempo, o outro conselho que eu dou é: qual conselho você daria para uma amiga, uma super amiga sua, um amigo seu, que você gosta muito, e que ele falasse assim para você: tô cansada, eu vou
comer 3 fatias de bolo. Daí você vai falar: "Nossa, mas não é demais?". Você vai aconselhar essa pessoa, você vai falar para essa pessoa o que algo que vai trazer ela de uma forma a ela repensar a necessidade dela comer essa alimentação emocional. E o segundo gatilho é o gatilho emocional, já falando sobre isso, né. Por que a comida regula a emoção? Ué, porque ela é multiprocessada, ela é fácil de absorção, ela na maioria das vezes tem mais gordura e mais açúcar, porque se você for ver uma fruta, a o abacate, por exemplo, que eu comi hoje, ele tem mais gordura do que açúcar. A manga, que eu também comi hoje, ela tem mais doce, tem mais açúcar do que gordura. E por aí por diante. Nenhum alimento tem uma proporção máxima dos 2, mas os alimentos multiprocessados, os fast foods e por aí vai, eles têm muito disso, para justamente segurar as suas emoções. E como que a gente consegue regular a nossa emoção sem ser pela comida? Eu vou dar alguns exemplos aqui, e um dos exemplos é ouvir música, tomar banho, e pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo também. Tomar um chá ou fazer um ritual do chá, né, e não adianta ser com aquele pacote de bolacha também. Fazer uma boa leitura ajuda bastante. Conversar com alguém, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente, sendo numa reunião como essa, também é fantástico. E atividade física, exercício físico é muito importante. Pequenos prazeres, grandes realizações. E é isso, gente. A gente tem que começar a olhar para pequenos prazeres. Se a nossa intenção é chegar numa grande realização, que é cuidar da nossa saúde, o emagrecimento, e vai melhorar colesterol, diabetes, triglicérides e por tudo mais. O terceiro gatilho é o gatilho do ambiente. E quantas vezes eu, em uma sessão de terapia, eu faço algumas perguntas e o ambiente está ali como prova que é o que que faz o gatilho ativar. Bom, dentro de uma cozinha você tem geladeira, você tem os armários. E como que você comporta dentro da geladeira ou dentro dos armários uma comida que você realmente não quer se alimentar? Por que que você faz isso? Então, ali é um ambiente que você também pode usar de uma melhor forma. A mesa do jantar, você come sentado à mesa, né? Ou você vai para a sala ver, ou com o celular na mão, ou com algum dispositivo eletrônico. Então, observe isso, pense. Ou você come em pé. Na maioria das vezes, a gente vai beliscando, 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 tudo em pé. E estando na cozinha ou não. No carro, você costuma ter chocolate, alguns multiprocessados, como batata frita ou qualquer coisa assim? Ou você costuma ter água? Porque, assim, uma garrafinha de água salva a vida. A gente começa a se hidratar mais, a gente consegue equalizar o nosso corpo. Churrasco ou reunião com os amigos. Se a reunião e o churrasco durar 4 horas, como que vai ser o seu comportamento ali? Você vai se alimentar por 4 horas ou você consegue fazer pequenos momentos de alimentação? Então, é nisso que a gente se baseia, em ações que você vai precisar parar para pensar, para realmente tomar a decisão. A sua mesa de trabalho, a sua mesa de reunião ou home office, ela está com o que em cima dela? Tem uma garrafa de água? Tem um copo de água? Se for um copo de água, beleza, você vai levantar, vai encher, vai levantar, vai encher.
Eu vou contar uma história para vocês, bem curtinha, que eu trabalhava dentro de um escritório, e na primeira semana eu tinha uma máquina de cappuccino nesse escritório. E na primeira semana eu tomei 2 vezes aquele cappuccino. Na terceira semana eu já estava tomando todos os dias cappuccino. E na quarta para frente, gente, eu tomava de meia em meia hora o cappuccino e colocava um monte de açúcar. O que que acontece com um ambiente de trabalho que ele traz essa ansiedade? É porque a gente está focado em outras coisas, como também em outros ambientes. A gente está focado na direção do carro. A gente não está focado na alimentação. No churrasco, a gente está focado na conversa, nos amigos. Mas aí que eu falo para você, não adianta querer controlar. O controle talvez não seja a melhor opção. É sim o contato com o seu corpo, o contato com você, como você sente aquele alimento. E eu vou demonstrar para vocês como isso pode acontecer. Então, como desacelerar? Essa seria a palavra legal. Numa refeição, e isso pode ser além das refeições, desligue os dispositivos eletrônicos, que isso faz muito bem. Crie um ambiente tranquilo para você se alimentar. E se você puder fazer esse ambiente tranquilo reinar, vai ser bacana também. Aprecie cada mordida. Isso é imprescindível, porque normalmente a gente come sem pensar, olhando para qualquer lugar. Faça pausas, e isso é muito interessante. Essa pausa entre uma garfada e outra, ou entre momentos, tá? Pratique a atenção plena. Então, o que que você está colocando na sua boca? Como que você está colocando? Que sabor que tem? E aí vem, utilize todos os sentidos para combinar com isso. Então, utiliza os sentidos, cheiro, olfato, né? Audição, visão, paladar. Você pode ser, brinca que você é um chefe de cozinha e utiliza isso para o seu bem. Porque, na verdade, quando a gente monta um prato, ou quando a gente pede um prato em algum lugar, a gente não come só o que está ali dentro, a gente come com os olhos, a gente come com prazer. Controle as porções, e por isso que dentro desse desafio, você tem algumas porções para facilitar esse entendimento. Aprenda a diferenciar a fome emocional da fome física, e isso eu vou mostrar para vocês no próximo slide, mas é muito fácil, né? Por essas ideias que eu já passei para vocês, com certeza vocês já estão com muitas ideias aí na mente. Mantenha um diário alimentar. E isso facilita para que você entenda como você se comportou naquele dia, como que foi a sua decisão para você escolher aquela alimentação. E esteja consciente das escolhas alimentares. Então, se você vai comer uma sobremesa, não sofra por ela. Não sofra, porque você tomou a sua decisão. Não adianta você se culpar depois. Se você vai comer algo que não estava naquela proporção, ou não estava no seu diário, na sua alimentação diária, não sofra. Esteja consciente para escolher essas alimentações. E uma dica aqui que é a nota 1000 das dicas. Olha só, aqui você tem um gráfico, uma escala da fome, que eu uso dentro da terapia para ajudar pessoas com comportamentos alimentares, transtornos alimentares, a mudar a alimentação dessas pessoas. Então, se você está no número 1 ali, você está muito faminto, você está com aquele estômago vazio, né? Pode ser que você também está se sentindo dessa forma e está se obrigando a ficar dessa forma. Atenção! E se você está no 10, também você está com o estômago tão cheio
que você está se sentindo mal. E esse estômago cheio, número 10, pode ser, o exemplo que eu vou dar para vocês, é um churrasco, quando você come por 3 horas direto. Você está lá, já depois da segunda hora, você está sofrendo com o estômago cheio, e mesmo assim você continua comendo, porque você não está com uma atenção plena na sua alimentação. E por isso que você não está no contato. Quando eu falo contato, é você se contactar com você. A melhor opção nesse caso é você estar no verde. Começa a sentir uma fome. E aí que você vai se alimentar bem, sem chegar no 10, mas também sem passar fome. Então, essa essa é a nossa esse é um pouquinho do que eu queria passar para vocês, e cada hora eu estou descendo aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone, falar um pouquinho do relato de vocês, do que vocês estão passando por esses 4 dias, e também falar um pouquinho do que vocês viram agora, se ajudou, se contribuiu, se está dentro do que vocês já viram ou não. Lembrando, eu brinco que uma vez eu escutei uma frase que combina muito com esses momentos. Bobo é quem não pergunta. Não existe pergunta boba. Ou ao contrário, né? Não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta. Então, pode falar. Eu estou aqui para ajudar vocês. Alguém? Vocês ainda estão digerindo essa alimentação toda? Pode falar, Adri. Márcia, seja bem-vinda. Achei, nossa, fantástico toda essa apresentação, né? Porque a gente acha que sabe, né, sobre alimentação, sobre fome, sabe identificar, mas aí que você colocou no gráfico tem uma grande diferença, né, entre a fome física e a fome emocional. Uhum. E realmente o que me chamou muito a atenção foi esse exemplo do churrasco, porque a gente está ali comemorando com os amigos e é uma reunião que dura horas. E fica sendo servido alimento o tempo todo. E a gente não tem essa, como você chamou, atenção plena, né? A gente não tem esse contato com o corpo. Então, e você trouxe aí a solução, né? Você come e dá uma pausa. Continua conversando, continua curtindo a reunião, mas não precisa estar o tempo todo se entupindo e realmente a gente exagera demais, né? Vamos falar a verdade, eu estou falando por mim. Então, eu acho que isso foi assim, uma abertura para mim de ver as coisas de outra maneira. Gostei bastante. Obrigada. Legal, fico muito feliz dessa ideia que você trouxe, né? E contribuindo porque eu trouxe, porque é o que eu ouço, não só na terapia, quanto no estúdio, na academia, com outras pessoas também. Sempre a gente está aqui, não para falar assim, ó, não pode, isso eu não estou com nenhum alimento aqui. Mas, por exemplo, eu vou te perguntar uma coisa. Vocês me ajudam. Brigadeiro. Um brigadeiro ou um brócolis? O que é melhor? Fala. Brigadeiro, né? O que vocês acham? Fala aí. É necessário responder. Melhor. Annelise, Márcia. Ou brócolis. Depende do momento. Perfeito. Se você estiver dentro de uma festa infantil, o brócolis vai combinar? É a pergunta que eu faço. Entende como tem momento para tudo na nossa vida? E não adianta a gente passar
passar e falar, ó, eu trouxe uma marmita fit para a festa da minha filha de 3 anos aqui, eu vou comer brócolis com frango. Meu, tá tendo uma festa infantil. Se a pessoa está fazendo isso, ela tem, existe um transtorno acontecendo ali. Mas não precisa ser dessa forma. Pode comer um brigadeiro? Você consegue comer um brigadeiro? Não, Ulisses, eu não consigo comer um brigadeiro. Quanto você consegue comer? Nossa, se tiver 10 brigadeiros, eu como 10. Então, agora vamos fazer um equilíbrio? Vamos falar entre 10 brigadeiros e um brigadeiro? O que fica na média para você se sentir bem com você mesmo nessa festa? A pessoa vai falar, ela vai falar, vocês podem falar, eu vou comer 4 brigadeiros. A resposta é sua. Se você falar, eu vou comer 8, é sua resposta. É o que faz sentido para você. Talvez, se eu perguntar isso daqui numa próxima sessão, ou numa próxima sessão, isso muda. Mas o primeiro passo é a pessoa enxergar esse objetivo, que ela pode mudar. Entende? Não basta eu falar para ela, não pode. Ela tem a dimensão de conseguir mudar. E estamos aqui para isso, para ajudar vocês. Que mais? Alguém? Lindos e lindas. Oi, tá me ouvindo? Márcia, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, que prazer em falar com você. Prazer é meu. Então, eu já cheguei a levar o meu salgadinho em festa, quando eu estava Uhum, fazendo dieta, assim, eu fazia o meu quibe, eu comia aquilo, ficava vendo todo mundo comer, não passava vontade, eu não fico assim desesperada para comer. sim, Eu comia o que eu levava e tudo bem. Só que a gente faz isso durante um tempo, depois a isso. gente não faz mais. E a hora que a gente para, a gente volta a engordar de novo. Porque você parou, você comeu algumas coisinhas, o seu peso já vai lá em cima. Não adianta. Tem que tentar comer menos mesmo. Se você come 10, come 3 e ótimo. Eu não acho Quando que você você... tem que passar vontade, mas não precisa exagerar. Perfeito. Olha que interessante. Você fez uma dieta, um controle muito restrito. Muito. E esse controle restrito que te obrigava a fazer essa marmita com quibe, aliás, olha como você lembra que era um quibe, não sei o quê, e essa restrição muito grande, ela abre a porta, tipo assim, eu estava enjaulada até agora, fiquei durante 3 meses numa dieta muito restrita, e eu quero sair. A hora que eu saio, eu como o que tiver na frente. Eu como comida emocional, o que tiver na frente, multiprocessado, como saudável, como fast food, não importa. O que eu falaria para você? Poderia ter um pouco mais de contato nesses momentos, em vez de controle. Você só teve o controle. E o contato é você olhar para aquele momento do quibe e falar, além do quibe, tá faltando mais algum temperinho aqui. Eu posso colocar mais, talvez, uma carne, ou mesmo, eu vou combinar aquele quibe, mas eu vou pegar, se é uma festa infantil, não sei, mas posso comer um brigadeiro, posso comer 2 brigadeiros junto com aquele quibe? Feito. Você mesmo vai fazer o contato com a sua fome e com os seus desejos. Porque desde a nossa infância, a gente sabe o que é doce, a gente sabe o que é amargo. Igual outro dia alguém me falou sobre uma comida azeda, azedinha. O kiwi é azedo, né? Tipo amarguinho assim. E a nossa mente, ela não combina com esses alimentos mais cítricos, mais azedos, mais amargos. Porque ele acha
que a gente está comendo alguma coisa que pode machucar a gente, pode adoecer a gente. Então, esse conflito que o nosso cérebro faz com que a gente não se alimente com alimentos diferentes do doce, do mais gorduroso, e por aí vai. É muito interessante. Tanto que o whey protein, que é proteína, é doce, normalmente. Não é. Você pode perceber que não existe whey protein salgado, é difícil você achar. Né? É marketing puro, marketing. Mais alguém? Alguma pergunta? Dúvidas dos treinos? Se não, a gente fecha por aqui, gente. Podemos encerrar? Então, encerramos por hoje. Parabéns pela live, foi bem bacana. E espero que a gente faça mais lives dessa. E espero que vocês também continuem com o treino. No final de semana vai ter uma sensacional, um treino sensacional. Vocês não podem perder. Só posso falar isso. Spoiler não. Tá bom? Agora eu vou fazer o meu. Boa noite a todos. Falou, boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Bom descanso. Obrigada. Boa noite, obrigado, Pessoal, Lígia. boa noite. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.